Fala, meus aspirantes a jogadores e jogadoras de pôquer. Eu sou o João Vitor e você tá aqui em mais um vídeo do N2 Poker Team. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é uma coisa que ficou faltando a gente contar para vocês naquele outro vídeo, como jogar poker. A gente vai mostrar aqui para vocês o ranqueamento das mãos, né? A sequência ali de força das mãos. Quando você tem que ir pro showdown contra um oponente, ou seja, quando ele não foldou em nenhuma street, vocês foram até o river e a última aposta rodou ou em bet call ou check, ou seja, os dois jogadores vão ter que virar e mostrar suas cartas e descobrir quem foi o vencedor daquela mão, né, no showdown. E isso vai ser definido pela força da sua mão dentro desse ranqueamento que eu vou explicar agora. Eu vou apresentar para vocês em ordem decrescente de força, da melhor para pior sequência de poker que você pode ter. Vamos primeiro começar com o Royal Straight Flush, que é a sequência real, né? O que seria, como eu vou saber se eu tenho a sequência real? Você tem que ter 5 cartas do 10 ao Ás do mesmo naipe. Ah, João, e se for do 9 ao Rei do mesmo naipe? Aí não é Royal Straight Flush, é uma outra categoria que iremos olhar agora. Outra coisa muito interessante de se falar é que o Royal Straight Flush, não importa de qual naipe você fizer, ele vai ter a mesma força ali no ranqueamento das mãos. Então, se você tem do 10 ao Ás do mesmo naipe, todas as cartas devem ser do mesmo naipe. Isso é muito importante, porque senão você não terá um Royal Straight Flush. Terá uma outra categoria de mão que também falaremos agorinha. E vamos olhar agora qual a próxima mão no nosso ranqueamento. Esse, meus amigos, é o Straight Flush. A única diferença do Straight Flush para o Royal Straight Flush é que o Royal Straight Flush é feito por cartas do 10 ao Ás, ou seja, a sequência real, né? Nesse caso aqui, como não é do 10 ao Ás, é do 7 ao Valete, temos um Straight Flush. Abaixo do Straight Flush, temos uma outra categoria de mãos, que é a quadra. 4 cartas com o mesmo número ou a mesma figura e uma carta aleatória, porque vocês têm que lembrar que para formar uma mão de poker precisamos usar 5 cartas. Então, se você tem uma quadra, você vai ter a outra sua maior carta de kicker. E o que seria o kicker? Kicker ele serve para critério de desempate. Vamos supor que você e o vilão tivessem a mesma quadra do mesmo valor, mesma quadra de 6. Vamos supor isso, vocês dois têm a quadra de 6. Aquele que tiver a quinta carta, o kicker maior, será declarado campeão da mão. Vamos agora para a próxima categoria de mãos, Full House ou casa cheia, mas não chamo de casa cheia, ninguém chama assim. O Full House é composto por uma trinca e um par juntos. Se você tem uma trinca e um par, é uma categoria de mão muito forte, é o que a gente chama de Full House, como apresentado. Vamos agora para a próxima categoria de mãos, o Flush. O Flush nada mais é do que 5 cartas do mesmo naipe. Não importa se estão sequenciadas ou não, porque caso, por exemplo, no lugar desse 8, tivéssemos um 6 de copas aqui, teríamos qual categoria? Teríamos a categoria de Straight Flush. Mas nesse caso, como as 5 cartas não estão em sequência, mas somente são do mesmo naipe, nós temos somente um Flush. Vamos agora para a próxima categoria de mãos, a sequência. Mas, João Vitor, mas o que esse Ás está fazendo aí? Uma coisa muito importante, gafanhoto, que você deve saber, é que o Ás no poker, ele vale não somente para o final da sequência do 10 ao Ás, ele também vale como 1. Para fazer essa sequência menorzinha, do 1 ao 5, do Ás ao 5. Uma outra coisa muito interessante que eu cheguei a comentar com vocês no começo é a questão do que aconteceria se essa mão aqui fosse trocado o valete dela por um valete de outro naipe. Você tem somente uma sequência, porque você não tem 5 cartas seguidas do mesmo naipe. Ah, mas eu tenho 4, não importa, é sequência então. Vamos para a próxima categoria de mão. Depois da sequência temos a trinca, que são
3 cartas iguais e as outras 2 cartas aleatórias, não é? Servindo como kicker. A gente já falou sobre o kicker. Depois da trinca, temos os 2 pares. O nome é bem, já é bem intuitivo, né? O que são 2 pares. E a quinta carta aqui no caso, servindo como kicker, como a gente já falou. Vamos agora então para uma das últimas categorias de mão, que na verdade é a última, e vocês vão entender por que é a última quando eu mostrar a outra, que é o par. Nesse caso, só temos um par, porque não temos nenhuma outra mão que vai se encaixar nas outras categorias. E o que é pior que um par, então? Pior que um par é você não ter nada, o que a gente chama de carta alta. Ou seja, as suas cartas não formarem nenhum jogo de pôquer. Então você terá a carta alta, ou seja, você só terá o kicker. Nesse caso aqui, temos um 8 alto. Essa é a nossa mão. Por quê? Porque, como vocês podem ver, nós não temos 5 cartas do mesmo naipe, então não temos um flush. Nós não temos uma sequência, porque as cartas não estão seguidas, esses 2 deveriam ser um 6, então nós não temos um straight. Nenhuma carta é igual a outra, então não temos um par, 2 pares, trinca, full house ou quadra. Então, nesse caso, temos somente 8 alto. Vamos fazer um exercício agora para ver se você entendeu e se você está muito rápido e bom em ler jogos de pôquer. Eu vou embaralhar esse baralho e vamos distribuir 2 cartas como se tivesse um jogador aqui na minha frente, eu aqui. E eu vou dar um tempinho para vocês, depois de batermos o flop, o turn e o river. A gente vai bater direto. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e tentarem acertar. Primeira coisa, quem ganhou a mão? O jogador A, que sou eu, ou o jogador B, que é o nosso amigo invisível aqui, o Mudinho. Qual dos dois irá vencer a mão e o que o vencedor e o perdedor têm? Vai ser um exercício bem legal. Então bora lá. Vamos começar dando carta para ele e já vamos virar as cartas. No caso, o jogador B, nosso querido amigo invisível, vamos chamá-lo de Ivan. Nosso querido amigo Ivan tem um 7-2 e a gente tem um Ás 5. Então, bora bater até o river, né? Porque o showdown só acontece no river. E aí, vai pensando já o que cada mão tá formando. Uma coisa muito importante, galera, que vocês têm que lembrar, que no Texas Hold'em você tem que formar o jogo com 5 cartas. E na maioria dos outros pokers também, como por exemplo o Omaha, que é a segunda modalidade mais famosa, você também terá que formar um jogo com 5 cartas sempre. Então vamos lá. No Texas, vocês têm que lembrar que você pode usar 1, 2 cartas da sua mão ou nenhuma. Se a sua melhor mão for composta pelas 5 cartas comunitárias que estão aqui, você pode utilizar só elas. Mas não é esse o caso. Vamos lá. Pensa um pouquinho qual dos 2 jogadores ganhou. Pensa um pouquinho o que cada um dos 2 jogadores tem. Eu e o Ivan. Quem venceu a mão? Se você respondeu o Ivan, você com certeza acertou. Por quê? O Ivan, ele tem um par de 2. Então, no caso, ele irá usar o 2, que irá entrar no lugar do 9. Ah, mas por que o Ivan não usa o 7? Porque o 7 seria somente um kicker. Podem notar que o 7 não mudaria nada. E todas as outras cartas do board são maiores que o 7. Então, o Ivan vai usar somente uma carta dele. Quando vamos observar a minha mão, notamos que eu tenho carta alta. O que vai acontecer? O meu Ás irá entrar no lugar desse 2 e eu só conseguiria usar uma carta, porque esse 5 é irrelevante, ele não vai formar nada se eu colocar ele aqui. Então, no caso, eu teria Ás High, ou seja, carta alta, Ás. E sendo par uma categoria de mão mais forte do que carta alta, como vocês viram no começo do vídeo, o Ivan seria consagrado o campeão
dessa mão de poker. Espero que vocês tenham curtido, meus queridos e queridas. Não deixem de deixar o like aqui pra gente, não deixem de comentar. Fala aí o que você achou, se você quer mais tutoriais explicando regras do poker. Comenta aí se tem alguma regra que você não entendeu direito. Quem sabe a gente não faz um outro vídeo também explicando mais regras do poker. Afinal, são inúmeras ainda que tem regras um pouquinho mais complexas. E a gente pode estar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês também. Vocês só tem que estar mostrando pra gente que vocês querem isso também. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo do N2 Poker Team. Eu sou o João Vitor falando pra vocês e até a próxima.